Hoje eu quero falar com vocês sobre os razonetes. E a nossa aula ela vai seguir aquela estrutura padrão. Primeiro nós vamos contextualizar um pouquinho para você entender o que são os razonetes e para que eles servem. Depois eu vou trazer algumas anotações que eu acho importante que você faça. E por fim nós vamos resolver juntos uma questãozinha de prova para você ver como isso é cobrado em provas e concursos e como você pode utilizar os razonetes para resolver questões de contabilidade com muito mais facilidade, beleza? Então vamos lá, primeiro, o que é um razonete? Bom, para entender o razonete, primeiro é fundamental que você entenda e saiba o que são as contas contábeis. Nós já vimos, só resumindo, que as contas contábeis, elas são itens individuais que vão representar ou o patrimônio das entidades, né, os itens que compõem aquele patrimônio, ou seja, os bens, direitos e obrigações de uma entidade, ou elas vão representar também as variações que ocorrem no patrimônio dessa entidade. Se você não sabe ainda o que é uma conta contábil, como funciona uma conta contábil, já tem um vídeo aqui no canal em que eu explico tudo sobre contas contábeis, então corre lá para assistir aquele vídeo, depois volta aqui e vamos continuar, beleza? Então agora que você sabe o que é uma conta contábil, eu quero que você entenda que um razonete ele é uma representação gráfica de uma conta contábil. Então, para que serve então o razonete? Para a gente poder representar visualmente, graficamente, o comportamento de uma conta contábil. E por comportamento, entenda, a gente consegue representar através do razonete de forma visual o saldo inicial daquela conta, as movimentações que ocorrem naquela conta durante um período e, por fim, o saldo final daquela conta, ou seja, como essa conta se comporta. Além disso, através de um razonete, a gente consegue expressar também, identificar qual é a natureza daquela conta contábil, se ela é uma conta devedora ou se ela é uma conta de natureza credora, beleza? Então, o razonete ele serve para isso, para representar visualmente uma conta contábil e o comportamento dessa conta contábil durante um período. Então vamos lá, que eu trouxe aqui algumas anotações que eu acho importante que você faça sobre razonetes. Primeiramente, razonete, vamos para a definição. Razonete, ele é uma representação gráfica de uma conta contábil, como nós acabamos de falar. Por meio dos razonetes, a gente também consegue visualizar, a gente consegue enxergar de forma gráfica e visual e didática o mecanismo das partidas dobradas, que é o princípio fundamental da contabilidade. A gente consegue enxergar esse princípio funcionando. Vocês vão ver mais para frente aqui como a gente consegue enxergar as partidas dobradas através de um razonete, beleza? Então aqui eu trouxe para vocês o que é esse razonete. Esse é um razonete completo, beleza? Então, no razonete a gente pode ver aqui que ele tem esse formato de T, em que na parte de cima do T nós teremos o nome daquela conta contábil que estamos representando. Do lado esquerdo do razonete nós teremos todos os lançamentos a débito, do lado direito todos os lançamentos a crédito. Veja bem, isso é uma regra geral. O razonete ele sempre vai ter os lançamentos a débito do lado esquerdo e os lançamentos a crédito do lado direito. E por fim, na parte inferior desse T, desse razonete, nós teremos o saldo final daquela conta contábil depois de todas as suas movimentações, beleza? Como exemplo, eu trouxe aqui o razonete de uma conta contábil muito comum, que é a conta caixa. Então vemos lá que temos a identificação da conta na parte superior, temos também do lado esquerdo o saldo inicial da conta caixa de 1.200. E entenda que se o saldo inicial da conta está do lado esquerdo, isso significa, ou seja, do lado dos débitos, isso significa que é uma conta de natureza devedora, beleza? Então a conta caixa, uma conta de natureza devedora, nós podemos ver aqui o razonete da conta com saldo inicial de 1.200 e como não houve nenhuma outra movimentação na conta caixa, o saldo final da conta, que podemos ver aqui na parte inferior do razonete, também será de 1.200. Beleza? Agora aqui um evento hipotético em que nós temos um pagamento de R$500 a fornecedores em dinheiro. Veja bem, se eu pago R$500 em dinheiro aos fornecedores, saiu dinheiro do caixa. Se sai dinheiro da conta caixa, eu preciso diminuir o saldo dessa conta. Como é uma conta de natureza devedora, para diminuir o saldo da conta caixa, eu preciso fazer um lançamento de natureza credora no valor daquela diminuição. Então, se o pagamento foi de R$500 em dinheiro, eu faço um lançamento a crédito
no valor de R$500 nessa conta caixa e coloco isso no lado direito do razonete, como vocês podem ver, alterando assim também o saldo final da conta. Então, tínhamos um saldo inicial de 1.200, fizemos um lançamento a crédito no valor de R$500, por fim temos o saldo final na parte inferior do razonete no valor de R$700 de natureza devedora, beleza? Um outro evento hipotético, recebimento de R$800 pela venda de mercadorias à vista. Veja bem, você viu que quando sai dinheiro do caixa, eu faço um lançamento a crédito. Em contrapartida, quando entra dinheiro no caixa, eu faço um lançamento a débito para aumentar o saldo daquela conta, da conta caixa, que é uma conta do ativo de natureza devedora. E foi justamente o que nós fizemos aqui. Eu peguei e fiz um lançamento a débito, ou seja, do lado esquerdo do razonete, no valor de R$800, alterando novamente o saldo final da conta, que passa a ser de 1.500. Saldo inicial 1.200, fiz um lançamento a crédito, diminuindo esse saldo no valor de R$500, e fiz um outro lançamento a débito decorrente de outro evento no valor de R$800, aumentando o saldo da conta, portanto chegamos a um saldo final de R$1.500, beleza? Agora, para você visualizar, eu falei que o razonete, através dos razonetes, nós também seríamos capazes de visualizar o mecanismo das partidas dobradas, o método das partidas dobradas funcionando. E é justamente isso que eu quero te mostrar aqui. Nós temos agora duas contas representadas pelos seus razonetes, a conta caixa e a conta fornecedores. Conta caixa com saldo inicial devedor de 1.200 e a conta fornecedores, como é a conta do passivo, com saldo inicial de natureza credora no valor de R$500, beleza? E temos o mesmo evento que nós citamos anteriormente, o pagamento de R$500 a fornecedores em dinheiro. Veja bem, se eu pago R$500 a fornecedores, eu tiro o dinheiro do caixa, porque esse pagamento foi em dinheiro, e também diminuo a minha dívida com os meus fornecedores. Portanto, se sai dinheiro do caixa, diminui o saldo da conta caixa, preciso fazer um lançamento a crédito na conta caixa. E em contrapartida, de acordo com o método das partidas dobradas, eu preciso fazer um lançamento inverso na conta de fornecedores, ou seja, um lançamento a débito na conta de fornecedores para diminuir a minha dívida com os fornecedores e fechar o método das partidas dobradas. Método das partidas dobradas, nós sempre teremos dois lançamentos, um a débito e um a crédito, ou mais do que esses, mas sempre num valor correspondente. O total do valor dos meus lançamentos a débito sempre será equivalente ao total do valor dos meus lançamentos a crédito, beleza? Então, nesse caso, eu faço um lançamento de R$500 a crédito na conta caixa, diminuindo o saldo da conta, e faço também um lançamento de R$500 em contrapartida a débito na conta fornecedores, diminuindo o valor da dívida. Agora, passando para o nosso segundo evento hipotético, que é o de recebimento de R$800 pela venda de mercadorias à vista. Nesse caso, eu já vou trabalhar com uma outra conta, nesse caso aqui a conta de receita, que é uma conta de resultado. Eu preciso dessa conta de receita para representar a receita que a entidade obteve ao vender as suas mercadorias. Beleza? Então, se a entidade vendeu R$800 em mercadorias, eu preciso representar isso através da conta de receitas. Por isso, eu trouxe o razonete da conta de receita aqui também. E a conta de receita, nós já vimos em outro momento, que é uma conta de natureza, todas as receitas sempre terão natureza credora, é uma conta de natureza credora. Então, para registrar uma receita no valor de R$800 pela venda de mercadorias, eu credito a conta de receitas, faço um lançamento credor a crédito na conta de receitas no valor de R$800. E de acordo com o mecanismo de partidas dobradas, eu vou fazer um lançamento em contrapartida. Se eu fiz um lançamento a crédito na conta de receitas, eu preciso fazer um lançamento a débito em contrapartida. E esse lançamento a débito, ele vai para a conta caixa, já que essa venda ocorreu à vista, então eu tenho dinheiro entrando no caixa. Então eu preciso aumentar o saldo da conta caixa por meio de um lançamento a débito. Portanto, esse evento, a gente tem aqui um lançamento de R$800 a crédito na conta de receita e, em contrapartida, um lançamento de R$800 a débito na conta caixa, representando o recebimento à vista em dinheiro desse valor da venda de mercadorias. Tranquilo? Agora, para a gente finalizar, uma questãozinha que eu vou te mostrar como a gente pode utilizar os razonetes para resolver questões de contabilidade com muito mais facilidade, beleza? Vamos lá.
Questão da Consulplan de 2021. Uma determinada empresa apresentava, em 28/10/2021, um saldo de 20 mil na conta caixa, beleza? No dia 31/10/2021, a razão da conta relatou um saldo de R$8.000. A razão da conta, entenda o razonete da conta. O razonete da conta relatou um saldo de R$8.000. Entre os dias 28 e 31 de outubro de 2021, ocorreram as seguintes transações: venda de mercadorias a prazo, apropriação de despesas a serem pagas em novembro de 2021, aquisição de mercadorias à vista e aquisição de veículo a prazo. De acordo com as informações, o único registro contábil que gerou a alteração do saldo da conta caixa entre 28/10 e 31/10 foi. Aí nós temos aqui as alternativas com lançamentos contábeis, beleza? A questão está tratando sobre o saldo da conta caixa. Então a gente tinha um saldo inicial de 20 mil em 28/10/2021 e um saldo final de 8 mil em 31/10/2021, beleza? A primeira coisa que a gente tem que entender é isso, que houve uma movimentação na conta caixa que fez com que o saldo inicial dessa conta fosse diferente do saldo final. E como é que a gente consegue visualizar isso e facilitar a resolução dessa questão? Por meio de um razonete. Vamos ver como é que fica. Esse seria o razonete da conta caixa. A conta caixa tinha um saldo inicial devedor, porque é uma conta do ativo, é uma conta de natureza devedora, no valor de 20 mil, e temos um saldo final no valor de 8 mil, um saldo também devedor. Se eu tinha um saldo inicial de 20 mil e eu tenho um saldo final de 8 mil, isso significa que ocorreu um lançamento a crédito que fez diminuir o valor desse saldo inicial. E de quanto foi esse lançamento a crédito? Bom, se eu tinha um saldo inicial de 20 mil e esse valor diminuiu para 8 mil, isso significa que eu tive um lançamento de R$12.000 a crédito, que fez diminuir o saldo inicial da conta, beleza? Então, primeiro passo, sabendo disso, sabendo que eu tive um lançamento a crédito no valor de 12 mil na conta caixa, eu posso ir lá nas alternativas e eliminar todas aquelas alternativas que trazem algo diferente disso. Sendo assim, por eliminação, eu fico entre as alternativas A e a alternativa D, que são as únicas que trazem lançamentos a crédito no valor de 12 mil na conta caixa. Beleza? Então, seguindo, nós vimos aqui o razonete, vimos que temos um lançamento a crédito no valor de 12 mil. E agora, sabendo que um lançamento a crédito na conta caixa, ou seja, um lançamento que diminui o valor da conta caixa, representa uma saída de dinheiro do caixa, a gente precisa ver lá na questão qual foi o fato que gerou saída de dinheiro da conta caixa. Então, analisando aqui a primeira operação, a primeira transação foi a venda de mercadorias a prazo. Se essa venda foi a prazo, isso significa que ainda não houve entrada nem saída de dinheiro do caixa. Essa operação vai ocorrer depois. O recebimento por essa venda de mercadorias ele vai ocorrer depois. Então, não se aplica ao nosso caso. Segunda transação, apropriação de despesas a serem pagas em novembro de 2021. Se as despesas ainda vão ser pagas, também ainda não houve saída de dinheiro do caixa. Então não é essa transação que nos interessa. Terceira transação, a aquisição de mercadorias à vista. Opa, se eu adquirir mercadorias e adquirir à vista, então eu preciso que tenha saído o dinheiro do caixa para que essa aquisição seja possível. Então, dentre as transações, a gente pode ver que essa é uma transação que nos interessa, a aquisição de mercadorias à vista. E a aquisição de veículo a prazo, da mesma forma, se essa aquisição foi a prazo, isso significa que o dinheiro ainda não saiu do caixa, então também não se aplica a situação da questão. Então, voltando aqui para o nosso razonete, a única transação que faz sentido para essa operação de causar um lançamento a crédito no valor de 12 mil na conta caixa, ou seja, que houve saída de dinheiro no valor de 12 mil na conta caixa, é justamente a aquisição de mercadorias à vista, em que eu vou creditar a conta caixa no valor de 12 mil e, em contrapartida, pelo método das partidas dobradas, eu vou debitar a conta mercadorias, ou seja, eu vou aumentar o saldo da conta mercadorias no mesmo valor de 12 mil. Sendo assim, a alternativa que se encaixa a esses lançamentos é a alternativa A, em que eu faço um débito na conta mercadorias e um crédito na conta caixa no valor de 12 mil, alternativa correta, letra A, beleza? Essa foi a aula de hoje, uma aula sobre razonete, um tema muito importante
principalmente na fase inicial, na fase de base, na fase de fundamentos da contabilidade, para que você entenda duas coisas. Primeiro, como os lançamentos contábeis funcionam e para que você entenda também como funciona o método das partidas dobradas. Esse mecanismo que é um princípio fundamental da contabilidade. Você vai ver isso em todos os lançamentos contábeis. Se você teve um lançamento a débito no valor X, você precisa ter um ou mais lançamentos a crédito no valor, nesse mesmo valor X, beleza? Então, razonetes se tratam disso, dessa representação gráfica do comportamento das movimentações que ocorrem em cada conta contábil. Se esse vídeo fez sentido para você, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu peço que você se inscreva no canal, peço também que você me siga lá nas redes, mais especificamente lá no meu Instagram, @caio_o_contador, que eu vou estar trazendo mais vídeos, mais aulas sobre contabilidade para te ajudar no seu dia a dia, nos seus estudos, beleza? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.